A gente vai falar hoje, galera, sobre o liberalismo, a parte do liberalismo que não é sobre economia, que é a gente quer explorar um pouco mais sobre as ideias filosóficas do liberalismo, a questão das liberdades individuais. Lembrando que a liberdade econômica e a escolha econômica do liberalismo, ela é uma ramificação é uma consequência das liberdades individuais. Então, é apenas uma das ramificações do liberalismo, uma das tantas. Exato, uma das tantas ramificações do liberalismo. Por quê? Porque normalmente se ouve muito, mas o liberalismo só fala de economia, os liberais só falam de economia, porque economia. A economia ela é muito interessante porque, como a gente consegue traduzir tudo em números, é muito mais fácil fazer as contas e mostrar, olha, o liberalismo funcionou aqui, o liberalismo ajudou a tirar as pessoas... De forma empírica, né? De forma empírica, né? Ajudou realmente a tirar as pessoas da pobreza e tudo mais. Mas existem as outras liberdades que também é interessante a gente comentar, então... Bora lá, Alejandro. Queria começar assim. De quais liberdades tu acha que têm sido muito tolhidas ou quais liberdades tu acha que tem percebido que tem ficado ofuscado em relação a todo esse brilho que a questão econômica tem? A questão econômica é muito mais interessante para qualquer tipo de governante, né? Já que possui resultados reais, né, empíricos, e não vai diretamente, não vai de tão de encontro com a sua moral, né? Sobretudo aqui na América Latina, o liberalismo ele tem dado passos muito lentos, né? E a moral do povo latino ainda é bastante conservadora, né? Embora muitos se neguem a acreditar nisso. É um fato, né, irrefutável, que ainda nós somos muito conservadores e a maioria da nossa população chega a ser reacionária, até mesmo muitos que são de esquerda são, né, no quesito moral. Né? E bom, a gente teve no Chile, por exemplo, a gente teve uma revolução econômica impressionante. Todos os teoremas do Milton Friedman foram aplicados com sucesso, a maioria deles. Pelo pessoal do Chicago Boys? Pelo Chicago Boys, da escola de Chicago, da escola de Boston. Né? Daí a gente vai chegar lá que o renascimento do liberalismo não chega a ser um renascimento. Né? É apenas uma... Assim como a escola austríaca, é apenas outra das ramificações. Não chega a ser neoliberalismo. Palavra importante da gente deletar no dicionário, né? Neoliberalismo. Porque o neoliberalismo ele não existe. Não há nenhuma revolução tão tácita, tão forte para a gente dizer, olha, isso aqui é uma divisória de águas, não. Né? O progressismo deriva do liberalismo, né? A taxação de fortunas deriva do liberalismo. Né? Muitas coisas que a esquerda defende hoje derivam do liberalismo, a liberdade oculta, etc. Né? A taxação de fortunas. A taxação de fortunas, por quê? É interessante ler o debate que Thomas Paine teve com Edmund Burke. Certo. O Edmund Burke foi o primeiro conservador liberal de fato. Né? Tá. Hoje em dia há poucos. Não se pode confundir conservadorismo, né, com reacionarismo. O conservadorismo ele prega pela prudência e ceticismo. Coisa que um reacionário, muitas vezes muita gente da sociedade atual, sobretudo brasileira, não consegue diferenciar um conservador, né, de um reacionário. Muitas vezes o reacionário se diz conservador, né? E muitas vezes boa parte da esquerda chama quem é conservador de reacionário, independente se ele for reacionário mesmo ou conservador de fato. Há pouco. Tá, então a gente precisa fazer agora a diferença entre esses dois termos, né? Quem é o reacionário ou o conservador. Quem é o reacionário? Por exemplo, o Bolsonaro, ele é conservador? Completamente reacionário. Reacionário. Então, quando tu diz assim, o Bolsonaro ele não é conservador porque ele conserva os costumes, seria alguma coisa nesse sentido ou não? Por que ele seria reacionário e não seria conservador? Sim.
É uma coisa, tá aí o debate do Burke e de novo, a gente vai cair muito nesse debate porque é um debate revolucionário para a história do liberalismo. Sério. Né? Era o Edmund Burke colocando-se um liberal mais um pouquinho à esquerda, né? Um liberal um pouquinho mais à la social, né? E o Edmund Burke um liberal mais à direita possível, né? E a diferença entre o conservador e o reacionário é clara. O conservador ele enxerga a sociedade não só como a atual massa, não só enxerga a atual massa, ou a atual estética, a atual cultura. O conservador ele enxerga a sociedade que morreu, né, e os que ainda virão. Ele tem essa visão bem ampla. Certo. Então, ele vê as colunas que os mortos fundaram, procura conservar o que na visão dele deu certo, né? E inovar ou transformar o que não deu. Certo. Né? Então, um conservador ele tem uma natureza sim mutante, porém lenta. Mutante, mas lenta. Que não deixa de ser falando assim, parece até que eu sou conservador, mas não é. Que a natureza da massa. A massa, ela nunca irá aceitar uma revolução totalmente 100% pura, né? Sem o mínimo de anestesia. Né? Foi a crítica que o Burke fez à Revolução Francesa. Sim, eu já ia te falar, a Revolução Francesa muita gente considera uma verdadeira revolução. Um dos maiores episódios da humanidade. Tá? Sim, que foi de fato. Né? Foi de fato, mas não no bom sentido, na minha opinião. Sim, mas foi um dos grandes episódios mais notáveis da humanidade. Serviu de base empírica para muita coisa. Né? Certo. E, inclusive, se a gente tivesse estudado mais a fundo a Revolução Francesa, a gente não teria cometido muitos erros que a gente comete hoje. Certo. Por exemplo, né, o que tem em comum a Pax Romana e a Revolução Francesa? As duas faliram suas nações. Mas por quê? Pelo excesso de moeda. Né? A Pax Romana, no período de Pax Romana, na decadência do Império Romano, eles começaram a distribuir comida, né, e moeda, né, de uma forma desproporcional, colossal. O que muitos irão considerar uma boa ação. E talvez até a intenção seja boa. Né? Mas aqui a gente não está questionando a intenção, e sim o que acontece objetivamente. As consequências reais. Tá. E o que acontece? Quando você começa a distribuir muita moeda, a moeda ela é um produto, né? A gente não vai inflaciona, a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque a economia, a gente está aqui para falar começou o vídeo falando, a gente não vai falar de economia, não, porque a inflação... Exatamente, é difícil separar, né? É difícil, porque a gente tem que colocar alguma coisa empírica pro povo. Então, isso foi uma das coisas que deram errado na Pax Romana e na Revolução Francesa. E o papel moeda, o produto, se desvalorizou, porque a moeda, repito, é um produto. E o que fez na Revolução Francesa muitos padeiros perderem a cabeça. O padeiro está inflacionando o pão. Não, é que o trigo está mais caro. Mas por que o trigo está mais caro? Porque a moeda estava desvalorizada. Já naquela época. O problema é que muitos ainda continuam com esse erro básico. Uma curiosidade interessante é que a moeda em Roma era prata, certo? Então, a inflação, ela era o seguinte, era botar cada vez menos metal na moeda. Como é que faz isso? Deixando a moeda cada vez mais fina. Então, as primeiras moedas eram mais largas e elas foram ficando cada vez mais finas, tendo cada vez menos metal. Isso é uma questão assim, interessante. Depois, nem o próprio imperador aceitava suas próprias moedas. Excelente. Então, voltando. Então, houve a questão econômica. A questão moral. Né? Houve uma transição de valores, né? Proposta por iluministas, proposta sobretudo pelo Rousseau, que teve, eu acho que ele foi praticamente o autor da Revolução Francesa, né? Cara, muito criticado pelo Burke.
Ele propôs um novo sistema moral, né? Um novo sistema de valores. Certo. E as massas tentaram criar um novo sistema de valores baseado naquela famosa frase francesa, igualdade, né? Liberdade e fraternidade. Isso. Que essa frase em si possui o erro que se você tem liberdade, você não tem igualdade, né? E se você tem igualdade, você não tem liberdade, né? Uma das coisas que um dos grandes paradoxos da Revolução Francesa. Esse paradoxo, inclusive, depois a gente pode... Né? A liberdade e a igualdade, elas são incompatíveis entre si. São completamente incompatíveis. Tem um filósofo que, inclusive, ele é de cunho um pouquinho mais à esquerda, né? Filósofo / sociólogo, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, e ele vai dizer que o governo sempre vai tentar fazer um equilíbrio entre a segurança, né? E a liberdade. Né? Mas ele acha, né, numa visão mais pessimista ou realista, que nunca vai conseguir. Ele sempre vai se balançar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e vai sofrer as consequências de tais ações. Tá. Né? Então, quando o Robespierre ele tomou o lugar do grande cabeça dos jacobinos, né? Lembrando que na Revolução Francesa tinha dois grupos que hoje em dia viriam a ser esquerda e direita, os mais radicais, os girondinos, os jacobinos e os mais conservadores, né? Que queriam afastar o rei, mas não tirar de fato toda a monarquia, que eram os girondinos, né? Os jacobinos acabaram ganhando por popularidade e eles eram mais fiéis, entre aspas, às ideias iluministas. Daí Robespierre, o que foi que aconteceu? Eles queriam uma monarquia sem propriedade privada, que era o que o Rousseau, né, tinha proposto. Né? Certo. Aí agora a gente, já que tu falaste de propriedade privada, eu queria colocar só uma diferença sutil entre o anarquismo, o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Basicamente, a diferença entre os dois é a propriedade privada. É a propriedade privada. Porque, basicamente, ambos não reconhecem, por exemplo, coerção, não reconhecem que alguém deve ter direito de, por exemplo, tirar o dinheiro de outra pessoa utilizando de armas ou qualquer coisa, ou contra a vontade da pessoa. Então, o imposto ele acaba sendo considerado, nessas duas teorias, tanto no anarcocapitalismo quanto no anarquismo, é uma violação. Considerando uma violação da liberdade, afinal, ninguém escolhe pagar os impostos. Então, a diferença dos dois basicamente está na propriedade privada, onde no anarcocapitalismo tem propriedade privada e no anarquismo não tem propriedade privada. Exatamente. Que viria a ser, mais tarde, o comunismo de Marx. Né? O comunismo de Marx ele não possui Estado. Né? Inclusive, muitos comunistas, infelizmente, não sabem disso. O comunismo de Marx não possui Estado. Né? E o socialismo ele é apenas um plano, é uma fase para chegar ao comunismo. Infelizmente, as experiências empíricas que a sociedade já teve, jamais chegou ao comunismo. Né? Jamais chegou ao... Jamais chegou ao comunismo de Marx ou ao socialismo. O socialismo ele tentou chegar, né? Só que o problema é que economicamente ele é inviável. Já a teoria do próprio valor do trabalho de Marx ela já é refutada por ela mesma. Certo. A gente pode colocar os elementos aqui dos diamantes na Rússia. Os primeiros diamantes foram descobertos na Rússia. Certo. Né? E o que foi que os russos fizeram? Falaram que eles eram os únicos que possuíam tal mineral, portanto eles inflacionaram o preço a valores absurdos. Certo. Né? Depois vai se descobrir que o material feito de carbono, o mineral feito de carbono, uma substância mais comum da Terra, né, mais ordinária, que há na Terra, todos nós somos feitos de carbono, possuímos carbono e eventualmente viraremos carbono. Mas isso não desvalorizou o preço do diamante. Né? Encontrar outros minérios, ver que ele é feito de uma substância comum, isso não desvalorizou. Por quê? Porque o valor do objeto é totalmente objetivo, subjetivo no mercado. Né? Diferindo... Não, mas há questões aí. Porque, por exemplo, a questão
do valor, mas aí a gente fala para economia de novo. A gente vai ter que voltar. Bom, a questão tudo bem é totalmente subjetiva, Sim. mas existe também um preço para fazer um diamante. Sim. Existe a questão do uso do diamante, porque o diamante que ele serve para fazer joias é um diamante certificado, então existe aí uma reserva de mercado. Há vários tipos de diamantes. Há vários tipos de diamante, e o diamante que ele é fabricado hoje, ele tem algumas bolhas, então ele não brilha tanto, entendeu? Então existem esses detalhes aqui. O outro detalhe é a subjetividade, e um outro ainda é o quanto que do diamante que eu estou guardando aqui, fazendo minha reserva. Sim. E eu vou a conta-gotas saltando no mercado, mesmo que eu tenha uma reserva muito grande aqui de diamante. Exatamente. Então esse diamante, como ele não está sendo comprado e vendido, ele não está em circulação, embora ele exista. Como ele não está em circulação, ele não inflaciona o valor do meu diamante que está aqui guardado. Exatamente. Então existem várias situações. Mas voltando para o valor do trabalho de Marx, Sim. que tu falaste também, e perdendo completamente o objetivo do vídeo. O Marx, ele aprendeu com alguém a questão do valor do trabalho. E voltando aqui, explicando o conceito do valor do trabalho, para Marx, o valor do trabalho, por exemplo, eu sou um engenheiro eletricista, certo? Então, digamos que a hora do engenheiro está valendo aí R$100. Então, se eu trabalhei 3 horas, vale R$300. Se eu trabalhei 4 horas, então vale R$400. Mas veja bem, e se eu trabalhei para fazer o mesmo projeto, demorei um pouco menos para fazer esse projeto? Ou demorei um pouco mais para fazer esse projeto? Será que não é melhor eu terminar mais rápido e entregar a mesma coisa mais rápido? Já melhor na eficiência, né? Que é questão de eficiência, exatamente. E é uma questão de pressa também. Se tu queres um prédio que ele seja feito em 1 semana, é mais caro do que fazer ele em 2 semanas, sendo totalmente antagônico. Mas o Marx, ele não tirou isso da cartola, ele aprendeu com alguém. Ele aprendeu com Adam Smith. Que é o expoente liberal. Então, totalmente antagônico então na visão assim, que é totalmente antagônico. Mas tu vê que o Adam Smith chegou, ele disse assim, olha, o valor do trabalho é proporcional a horas trabalhadas. Aí depois vem o pessoal do utilitarismo e diz assim, qual é a utilidade dessa coisa para mim? Então, se for útil para mim, tem valor, eu pago. Se não for inútil, foi o engenheiro lá que fez, mas ele ficou 3 horas ferrando no buraco, inútil. O valor da coisa está na sua utilidade. Daí vem a escola pragmática. Mas aí vem isso. Isso é uma segunda. Isso vem do utilitarismo. E aí fica. Mas e as horas trabalhadas? Vale a pena eu fazer isso ou não? Porque eu vou trabalhar tantas horas. Mas isso tem uma utilidade ou não para mim? Daí vem o Karl Menger, que ele é austríaco. E aí ele fala que o valor das coisas é subjetivo, que foi como tu começaste lá do início e tudo mais. Mas antes disso, grandes economistas espanhóis já tinham falado, né, que o valor das coisas eram subjetivos. Certo. O problema é que essa teoria, por muitos séculos, ficou caindo em desuso. Porque pela nova pelo novo axioma de Marx e de Adam Smith. Mas o maior expoente dessa... infelizmente, o maior expoente foi Marx desse axioma aí. Agora, claro, a gente vê que não são completamente excludentes se a gente for fazer uma análise fria. Por quê? Há, de fato, um valor, né? Quando você compra algum produto, há de fato um valor no trabalho empregado, há de fato o custo de produção, certo, está o imposto, né? E além disso também não deixa de estar a subjetividade do produto. Por quê? Voltando ao diamante. Se é algo que pode ser, que é feito de uma substância completamente comum, se não há minas para extrair diamantes exclusivamente na Rússia, né, por que ele não perdeu valor como, né, deveria ter perdido? Justamente pela subjetividade. Certo. Então, todas se juntam para criar um produto. Mas quando a gente fala uma
ou outra, excluindo, né, toda a complexidade de um produto, acho que a gente acaba, né, pecando por extremismo e não sendo objetivo no que um produto pode valer ou não. Há vários fatores.